Pupilas em Brasas, desde 2011, nunca me dobrei. Uma família perde seu patriarca para os horrores da ditadura brasileira. Logo, a matriarca e sua prole de 5 filhos tentam sobreviver enquanto paira a dúvida eterna do paradeiro do seu pai. Walter Salles, mais uma vez, dirige um filme que está cotadíssimo ao Oscar. Será que dessa vez vai? Isso não importa tanto agora, pois o momento é de sentir e vivenciar o espetáculo que a Fernanda Torres dá em tela, com as suas sutis reações e a experiência tocante de uma família que tenta se manter de pé com a ausência de um amoroso membro. Dos grandes feitos desse filme e entrando em suas polêmicas também, esse podcast patriótico e orgulhoso apresenta Léo Agrelos, Felipe Rocha, Adriano Toledo e Nito Xavier. Aí. Bom, deixa eu começar aqui querendo saber da experiência que foi assistir esse filme, principalmente aí porque vocês assistiram um de mão dada, um do ladinho do outro, foi né? Tão gostoso. Excluíram. Pô, tava pertinho, velho, era só colar. Você não foi porque você não quis, cara. O cara vai pra Nova Zelândia, não convida ninguém, não fala nada e quer Mas sem meter contar que essa. tinha metrô do lado do shopping onde a gente foi. Dentro do shopping. Dentro do shopping. Dentro? Porra, tava fácil. Eu saí do metrô, caí na minha poltrona. Exato. Mas e aí, como é que foi pra vocês aí a experiência de assistir o filme? Vocês estavam, né, no hype, assim, de querer assistir o filme? Eu tava bastante, porque o cinema brasileiro sempre deixa a gente animado, né? Walter Salles já é nome internacional, né? Então a gente já meio que espera uma coisa boa. Mesmo que isso seja meio que aquela síndrome de vira-lata que a gente acaba tendo, né? Só porque o cara é conhecido internacionalmente vai ser bom. Mas, pô, Walter Salles é central do Brasil, né? Quando você fica sabendo também que um filme foi aplaudido no festival de algum lugar, acho que nesse caso foi Cannes, provavelmente, por, sei lá, X minutos. Vocês acreditam nisso aí, dos minutos? Eu não sei, cara, mas eu acho que deve ter algum miserável que deve cronometrar, mano. Deve ter um cara acaba que o filme e o cara começa, start, pum, vai. Não, mas vocês acham que é tipo pela qualidade do filme ou se é tipo algo pra você usar de marketing não sei, depois? cara. Por que alguém aplaudiria 17 minutos, tá ligado? Os caras aplaudiram o Coringa 2, né? Foi? Fizeram uma leitura labial ali no Joaquin Phoenix falando pra Lady Gaga que ele achou o filme uma merda e a galera aplaudindo. Então não dá pra acreditar, cara. Mas assim, ó, eu tava meio animado por causa da história mesmo. Eu conheci a história, conheci por cima, assim, né? Eu já tinha lido o Feliz Ano Velho, que é do Marcelo Rubens Paiva, que é o filho do Rubens Paiva, que foi quem sumiu e tal. E nesse Feliz Ano Velho ele conta a história dele quando ele ficou tetraplégico, né? E daí, durante o livro, ele dá umas pinceladas, assim, nessa história. E, pô, é uma história conhecidíssima, né? No Brasil. Então eu tava animado pra ver. E esse Ainda Estou Aqui é o livro que daí o Marcelo Rubens Paiva pegou pra escrever especificamente sobre a experiência. Eu não sabia, mas parece que o Walter Salles, quando criança, teve contato com a tudo família burguês, deles. né, mano? Os caras frequentam o mesmo rolê. Aí isso a gente não pode negar. Era um recorte ali, bem... Verdade. Inclusive, até vendo o filme, você tem um pouco de A Que Horas Ela Volta, filhos, É né? isso, Pode exata. crer. Putz. Tem mesmo, cara, é verdade. Tem umas horas ali que até... Mas não tiraram. O Walter Salles foi honesto com isso aí. Colocou a cena lá da empregada doméstica deles lá, tipo, indo embora e tal. E mostrando que ela tava 100% do tempo lá, morava. Quem não gosta do filme acaba acusando muito o filme desse elitismo, né? E vocês, assim, lembram de algum filme que trata desse período, que pegue um recorte de uma classe social mais baixa? Não. Desse período. Geralmente é nesse papo, assim, né? De professor, de deputado, que foi exilado, artista. Eu gostei bastante do filme, mas não diria que ele é chapa branca, assim, tal, né? Porque ele faz Sim. críticas ali. É aquela parada que é a questão do... Todo discurso tem uma ideologia, né? Eu acho que ele escolhe fazer algo que todas as pessoas vão ver, tá ligado? Uhum. Ele escolhe fazer algo menos propagandista, assim. Mas eu acho que assim, eu acho que a gente tá vivendo um período... Não, mas pera aí, eu não tô tão- tirando o mérito do filme, tá? Não, sim, Gostei eu bastante, entendi. assim. Falou que gostou e tal, mas assim, eu acho que a gente tá num momento onde assim, tá, vai entrar política na história, O tá? quê? Não tem Esse jeito. não é um podcast de política? A gente nunca falou de política na vida? Começou a lacração. Começou a lacração. É que, cara, a gente tá num momento muito complicado da nossa história. Quando que não foi, né? Uma Mas, quadra enfim. miserável da história, eu diria. Que assim, cara, a coisa da dualidade, ela tá muito preto no branco, sabe? Então, é rico, é de direita, é pobre, é de esquerda. Eu acho importante resgatar daqui a pouco um momento, né? Porque assim, onde tinha
uma elite de esquerda que tava mais ativa, não tava só bostejando pela internet, mas era de alguma forma ativa. Não era uma luta contra a direita. A gente tende a esquecer disso. E a época da ditadura, ela foi uma questão muito complicada. Por exemplo, meu pai era um adolescente na época da ditadura, ele é um dos que fala, mas a ditadura era boa, porque não tinha nada de diferente. Lógico, ela foi ruim pros vagabundos. Ela foi ruim pros vagabundos, sabe? E a gente não tem essa noção de que a ditadura, ela teve, né, seu peso ali, enfim, tanto na elite quanto pessoas mais pobres. Por exemplo, tem também, alguns discursos ali que é tipo, parece que o tempo todo ele tá pedindo desculpa, a narrativa ali, desculpa não, né, mas justificando, esse cara, ele não é um cara de esquerda radical. Esse cara aqui, ele não é um comunista, sabe? Como se fosse até errado. Fica o tempo todo tentando esclarecer que o Rubens Paiva não estava ligado à luta armada. Por exemplo, na ditadura militar, sentar bala em milico é uma virtude. Só que no filme é tratado como, não, calma, ele era um cidadão de bem. Tipo, ele não era um vândalo, tá ligado? Ele não era... Isso foi injusto, né? Fizeram isso injustamente. A impressão que dá é que se ele tivesse pegando em arma, seria algo justificável. Seria mais justificável, Não, mas é interessante porque, por exemplo, eu li de uma outra forma. Eu li o seguinte: hoje em dia, tu vai perguntar pra alguém que ou nega a ditadura, ou que quer que volte a ditadura, ou, né, sabe o tipo de gente que eu tô falando, e a galera só acha que é assim, entrou o PT no governo, o Brasil vai virar comunista, eles vão matar quem é de direita, eles vão obrigar a mulher a fazer aborto. Vão roubar teu Celta. Exatamente. Parece que tá muito essa visão de que, tipo, é esquerda, é vagabundo, é black bloc, vão invadir sua casa. Eu li o filme dessa maneira, de que, tipo, uma esquerda organizada, digamos assim, lutando contra um regime autoritário e opressor, ela é diversa. Ela tem o seu lado que luta, Marighella da vida, um Carlos, o Lamarca, e tem o lado que tá fazendo, é como uma guerra. Essa galera, ela é mais intelectual, né? Tem a infantaria que tá lá se fudendo, desculpa, e tem a inteligência, tem os espiões, sabe? Então eu acho que eu li mais dessa forma, como um recorte meio histórico. No filme mostra que quem foi pega lá junto com ele era professora do colégio de freira lá, que as meninas estudavam, que tava junto com o Rubens Paiva fazendo lá a receptação lá das cartas, né? Pra quem não viu o filme, o motivo pelo qual o regime usa, né, pra deter ele, né, pra pegar ele, torturar tal, e fazer o que fez, foi porque ele tava recebendo cartas de pessoas que estavam no exílio, né? E ligadas à revolução. Até isso eu acho que podia ter ficado mais claro isso, o quanto tinham pessoas, tipo, não era só ele que era um ex-deputado que estava envolvido. Lendo o livro, porque eu acabei o filme, eu já comecei a ler o livro, Ainda Estou Aqui. E ali o Marcelo Rubens Paiva, ele explica melhor essa questão das cartas, que tipo, cara, foi uma cagada, assim, sabe? Porque essa mulher que era professora das filhas dele e tal, ela tinha o filho e a nora, eu acho, uma coisa assim, que moravam fora, moravam no Chile. Eles estavam trazendo as cartas meio que sem saber, assim, direito. Eles sabiam que era coisa contra a ditadura e tal, mas nem sabiam direito, tipo, nem teve um cuidado maior, sabe, delas pra pegar essas cartas e tal. Então, assim, população normal também tava envolvida na coisa, sabe? Que daí eu acho que eu concordo com essa crítica do Nito. Podia ter ficado mais claro isso, que não era só gente poderosa ali, que enfim, tava atrás também. Era a população, sabe? E talvez sim, muita gente que daí vá querer criticar o filme possa falar isso também, tipo, chorando por rico, sabe? Mas não é assim, eu acho que foi uma luta bem diversa, assim, e eu acho que o filme ele consegue fazer um recorte legal de época, assim, de cenas, assim, por exemplo, militares na rua, que é uma coisa meio chocante, assim, você ver, sabe? A gente pensar que a gente chegou tão perto disso e ainda estamos com essa ameaça, que você vê a coisa, parece que é uma coisa meio surreal, assim. Entrando na sua casa, né, ocupando um espaço ali. Exatamente. E na rua também, na praça, com vários soldados, assim, etc. E é engraçado que daí tem até um pequeno contraponto no próprio filme disso, depois que, né, que a Eunice Paiva, que era a esposa dele, pai das crianças, mãe das crianças, ela volta da prisão e ela leva eles pra tomar sorvete e ela começa a olhar em volta, assim. Você vê que
pessoal normal, tomando sorvete. O marido dela foi torturado e morto. Ela ficou presa quase 15 dias. E as pessoas tomando sorvete. No auge da ditadura. E aí a galera fala em 2024, aquela galera que tava tomando sorvete, fala assim, mas era de boa, né, época da ditadura. Exatamente, cara. Veio esse discurso do meu pai, sabe? Que tipo, quem era de bem não sofreu, não passou problema. Quem era de bem tava tomando sorvete. Ele vai construindo desde o início do filme, né, o Walter Salles, essa apreensão de que vai dar problema, vai dar merda, né? Pô, ela tá lá na praia e passa um caminhão cheio de milico. Fica tenso, cara. É interessante porque ela tá tensa pela situação, mas ela não sabe de nada ainda. Ela não, vamos dizer assim, ela não tava envolvida ao ponto de ficar tensa porque estava devendo, entende? Mas ela estava tensa e eu acho que muita gente sentia essa apreensão, né? De que tá passando um negócio aqui, você não sabe o que vai acontecer, afinal de contas, você conhece alguém que tá preso injustamente, que sumiu injustamente, né? Até o filme fala, foram 30 mil pessoas, segundo a Comissão da Verdade, admitida pelos próprios milicos, que sumiram ou foram mortas. Se existissem 30 mil comunistas, o Brasil tinha virado comunista. A gente sabe que se tivesse uns 10 mil comunistas aí, tinha ganho aí desse exército brasileiro. O exército que o cara foi comprar um celular para ser de uma operação de espionagem e colocou conta dele e da esposa, né? De algum caso aí, de alguém que tentou assassinar autoridades. Não, esse cara foi tão esperto que ele colocou o e-mail que ele usava junto com a esposa. Então quer dizer, tá com uma cara que esse e-mail era um e-mail pra safadeza. A gente vai ver mais coisa aí. Com esse exército aí, 10 mil, 30 mil, tinha feito estrago. Não digo que teria implementado um regime, mas que teria feito um estrago. Teria. Hoje em dia, que você tem informação, que você tem rede social, que você tem criador de conteúdo comunista, você tem, tipo, sei lá, o Ian Neves, tem o João Carvalho, você tem essa galera toda aí. Cara, é meia dúzia. A UP não consegue ter 0,5% de voto, mano. Não chega, é um fantasma muito grande, cara. Principalmente os Estados Unidos fez um trabalho muito grande de colocar medo nas pessoas quando se fala a palavra comunista. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. E eu acho muito acertado no filme, sabe? De você pegar uma perspectiva familiar e trazer pra tela, né? Você trazer aquela sensação de, pô, como é que ficou as famílias daqueles que estavam lutando, sabe? Porque geralmente a gente vê esses filmes, o cara ali no topo da rebelião, você vê os chefes, né? Mas você tá vendo ali uma situação de uma pessoa que, cara, é muito angustiante. Porque você perde alguém e você não sabe o que fazer, né, cara? Pô, tá vivo, não tá? Será que eu tô fazendo o suficiente? Sem falar nada no filme, eu fico sentindo isso, sabe? Essa impotência é muito bem retratada no filme. E você vê que no filme eles conseguiram colocar até a visão de um próprio soldado que tava meio que se questionando, né? Aquele cara que tava ali no final. Eu vi gente reclamando disso, cara, falando, quiseram fazer um meia-culpa e botando um soldado com consciência. Cara, aquilo ali foi descrito pela Eunice Paiva, diz que foi real aquilo. Realmente existiu um cara, né, um soldado que tava trabalhando lá, que ele falou uma coisa pra ela, aquilo que ele fala até no filme, que ele fala, eu não concordo com o que tá acontecendo aqui. Diz que foi essa frase que fez ela aguentar os dias que ela ficou ali. Dela ter a certeza de que, tipo, cara, não é possível que eu tô do lado errado, sabe? Não é possível que eu tô errada em não concordar com isso. Então, a galera reclama muitas vezes que enfim, Walter Salles, herdeiro do Itaú e tá fazendo esse filme falando contra a ditadura. Mas, cara, a gente não pode esquecer também que a história aconteceu, e eu achei muito interessante essa parte também deles não terem esquecido desse soldado, que mostra isso também, cara, sabe? Da mesma forma como tinha gente de um lado que hoje, digamos, meu pai, vamos colocar aí, que não sofreu na ditadura, sabe? Tava lá vivendo sua vida, mas tinha muita gente que tava envolvida na coisa, só que tava ali, era o trabalho da pessoa e ela sabia que se daqui a pouco fosse contra aquilo, ela ia estar do outro lado da grade, sabe? É a mesma coisa no nazismo, a gente tende a pensar que a população alemã inteira era nazista, sendo que não, cara, não foi assim. Olha, eu entendo o filme, assim, como
uma reflexão sobre um assunto muito grave que aconteceu no Brasil, um relato histórico muito importante. Mas eu fico no receio de até que ponto é saudável fazer esse tipo de crítica em relação ao Walter Salles e tal, toda essa parada elitizada que a gente está reconhecendo aqui, porque a impressão que dá, não assim entre a gente, mas a impressão que dá é que ao fazer isso, a pessoa acha uma justificativa para não levar em consideração o tema importante do filme. Ah, mas aí é o problema de toda a crítica, né? Eu acho que não. Acho que você pode fazer essa crítica, é a questão da elite, se você concorda com essa crítica, mas a crítica deve ser discutida e embasada, né? Por exemplo, meu ponto sobre algumas coisas no filme, assim, tipo, não deixa de ser pra mim, um filme muito bom, tá ligado? Mas a questão é o que você espera, tipo, que o Walter Salles faça no filme, tá ligado? Você espera o Walter Salles comunista? Não, mas ele traz uma reflexão ali, tá ligado? Dentro do mercado, da indústria cultural e tal, ele traz um ponto de reflexão. Talvez ali seja o limite, tá ligado? Pra ele. Beleza, a gente tá discutindo sobre isso, tem gente querendo boicotar o filme, que não faz sentido nenhum, porque a partir do momento que você tenta boicotar, você acaba promovendo, mas teve uma galera aí de extrema direita falando que tinha que boicotar o filme e tal. Não, e quem quer boicotar o filme é quem não é o público-alvo do filme. Sim, então sim. Beleza, boicota aí. E aí acaba promovendo mais ainda o filme, tá ligado? Nesse caso específico, eu até agradeço que seja o Walter Salles a fazer, porque é o seguinte, cara, Walter Salles, ele é conhecido, ele tem grana, ele conseguiu fazer o filme ele tá reconhecido internacionalmente, uma parte da história que, cara, se muita gente no Brasil não tem ideia do que foi a ditadura, imagina o resto do mundo, cara. E faz muito sentido essa parada, que assim, a gente discutimos, assim, a galera que gosta de filme. Eu acho que ano passado, esse negócio de cota, cinema nacional e tal, e aí tinha muita gente daquela opinião de que se o filme é bom, ele automaticamente se vende e enche as salas e tal. E aí quando a gente, não sei se quando a gente saiu ou quando a gente entrou, na conversa era que, tipo assim, Ainda Estou Aqui estava realmente em todo lugar, tá ligado? Tudo quanto é cinema. Se não me engano, no cinema que a gente foi, tinha 2 salas. Ainda Estou Aqui, 2 horários diferentes ali na noite. E horário não era 3 horas da tarde, meio-dia, 1 hora da tarde. O horário nobre do cinema, né? 9 horas da noite. 7, 8 da noite. O que faz o Ainda Estou Aqui tá nesse momento? E nesse lugar? Não é o fato de que o filme é bom, ele se vende. Não, uma condição material e financeira pra sustentar esse filme nesse momento. Nesse período, né, onde o cinema é mais cheio, e nessa quantidade de salas, e com um monte de gente assistindo, e com a propaganda falando sobre o filme, e crítico falando. E tem um elenco bom, um elenco que chama também, né, pô, rodar Fernanda Torres, Celton Mello. E isso é grana, né? Tem aquilo, se tivesse cota pra cinema nacional, muito mais gente ia estar assistindo também. Sim. Tem mais isso. Então eu acho que tem que ter cota pra cinema nacional, sim. E 50-50. Em outros países tem, tipo, acho que na Coreia do Sul tem. Nos Estados Unidos tem. Hollywood é Hollywood por causa disso, cara. Por causa de apoio de governo e é isso. Tem que ter mesmo, cara. É muito se rebaixar, cara. Você falar, não, porque eu não quero cota de cinema nacional, porque eu quero ver filme americano. Devia ter cota de filme de outros países também, sabe? Cota de filme não americano, sei lá. Quando você fala assim, não, tudo bem, ok. O filme brasileiro é ruim, por isso que não vende. Mas só vende o dos Estados Unidos? Porque no cinema onde eu frequento, não tem filme francês, não tem filme indiano, não tem filme nigeriano, não tem filme italiano. Ou é Shakespeare Apaixonado, né? Que tirou o Oscar da Fernanda Montenegro. Que filme será ruim que vai pro Oscar, que vai tirar o Oscar do... Esse exercício de futurologia, Felipe? Melhor atriz vai ser alguma das do Wicked. Ariana Grande, A Ariana Grande vai tirar o Oscar da... Cara, eu vi lá num podcast ali, acho que foi no Inteligência Limitada, ele chamou uns malucos lá, e aí eles começaram a criticar o filme, né? Chamaram os malucos. Caraca, você tá muito errado, Léo. Viés. Puta, olha o que você tava falando. Você tá com muito tempo, velho. Ó, a escala 6x1 não chegou pra você não, né? Deixa eu abrir, cara, meu coração. Cara, eu ia falar, deixa ele falar, né? Deixa ele se enforcar. Dar corda pra ele se enforcar depois. E aí os caras estavam falando, o argumento é construído totalmente errado, né? Porque eles estavam reclamando que o pessoal de esquerda, reclamando de ter perdido o Oscar, Central Brasil ter perdido o Oscar, pra Vida Bela. E a crítica nunca foi ter perdido pra Vida Bela. A crítica foi ter perdido pra Gwyneth Paltrow. Sim. Vida Bela é um filmão. Isso daí é indiscutível. Perder pra Vida Bela também foi sacanagem, né? Mas tudo bem. Foi sacanagem. Não, a Vida Bela é um filmão, mas aí vai, cara, porque é um filmão. Tá maluco. Agora, o problema
problema todo Mas mesmo é melhor foi a Gwyneth que o Paltrow Central ter do ganhado Brasil, da não. Fernanda Montenegro. O Gwyneth Paltrow foi exagero, cara. Como a discussão não é sobre A Vida é Bela e sobre Central do Brasil, beleza. A questão da atriz ficou mais evidente ainda, o absurdo. A Vida é Bela não é americano, pelo menos, né? É um filme italiano, é um filme sobre guerra, é um filme que critica o fascismo. Sobre essa questão do Walter Salles, a influência que ele tem, cara, todo mundo sabe que esses prêmios são puramente feitos, realizados com lobby, né, cara? Sei. O próprio fato da Sony estar entrando de cabeça pra divulgar o Ainda Estou Aqui, cara, na gringa, é por uma questão de influência política, eu digo assim, política financeira, quero dizer, sabe? Do tamanho do Walter Salles. Academia que vota, então eles têm que estar lá em Hollywood e fazer os caras verem o filme, prestarem atenção, é política pura. Mas é aquilo, né, gente? Vocês estão ligados que a gente não vai ganhar nada, né? Na festa da firma dos caras, é lógico que não, né? O que a Fernanda Torres falou? Ela falou que, a gente fica nessa de, perdeu o Oscar, minha mãe perdeu o Oscar. Ela falou que a nossa festa já tem que ser se o Brasil entrar no Oscar. Tipo, tá como indicado, pô, ganhamos. Mesmo que, vá, sei lá eu pra onde o Oscar. Pô, a gente tá lá, sabe? A gente tá lá no Oscar. Sei lá, pra mim tinha que ser tipo o Godzilla -1, mano. Tem que estar lá e ganhar, tipo, contra todas as possibilidades, meu. Mas eu acho que eu entendo que, tipo, é um bagulho meio que impossível, sabe? É muito difícil, cara, muito difícil. Mas filme internacional, mano, não é possível, cara. Eu não digo nas categorias principais, tipo, melhor filme, direção, atriz, tal, por mais que, na minha visão, deveria ter chance, mas no mínimo na categoria de filme internacional, pra ganhar melhor filme internacional, eles têm que fazer um lobby muito grande pra concorrer a melhor filme. Porque se concorre a melhor filme, ganha o melhor filme internacional. Sim. Eu acho que eles vão pra esse lugar. Mas, às vezes, isso que nos acontece. últimos Oscars é assim, você vai ver qual é o melhor filme internacional. Você fala, opa, qual que tá concorrendo ao melhor filme? Esse ganha. É porque ninguém assiste, né, cara? A galera que vota mesmo não deve assistir. Então, eu acho que pra fazer a galera assistir, tem que disputar o melhor filme, não só o melhor filme internacional. A impressão que eu tenho em relação ao Oscar é que parece que eles sorteiam um filme estrangeiro pra ser o queridinho da vez, entendeu? Sim. Então, talvez seja a nossa vez de ser escolhido. Tô aqui no site da Variety, que é uma revista, enfim, site de notícias de cinema de primeira categoria, assim. Quando você entra no post deles sobre as predições pro Oscar de melhor filme internacional, a foto de destaque, de início de artigo, é o Ainda Estou Aqui. Eu acho que assim, a gente vai entrar no Oscar de qualquer maneira, assim, eu acho que alguma coisa a gente vai entrar. Mas eu acho que pra filme internacional tem uma chance muito boa de ganhar. Tomara. Aquilo, né? Não quer dizer nada. É um filme fantástico. Exatamente. Se não ganhar, paciência. A gente vai ter esse filme pra sempre como uma pérola do cinema nacional e do cinema mundial. Exato. Eu disse isso na entrada do podcast, cara. Agora é hora de curtir, sentir o filme, conversar sobre o que a gente tá fazendo aqui. Que eu acho que isso é um mérito que o filme traz, essa discussão, as pautas que são levantadas no filme, né? Esse questionamento aí de tentar fazer meia-culpa do milico que tava lá e conversou com a menina dizendo que não concordava e tal. Pô, são pontos de reflexão que o filme traz e a gente tem que aproveitar isso daí. Eu acho que legal a forma que ele aborda é que, assim, desde que começa o filme, mesmo pra quem não conhece a história, tá ligado? Se o cara começar a assistir sem conhecer a história, ele vai ter essa impressão que o Léo falou de que aquilo vai dar errado, tá ligado? Tem alguma coisa ali, o clima tá estranho, mesmo tendo toda aquela alegria, ele demonstra uma alegria exagerada. Tá vendo essa galera? Eles são muito felizes, eles vivem muito bem juntos. Esse cara é um super pai, uma super pessoa, um super tudo. Você fala assim, tá, mas se é um filme, não vai disso até o final, então em algum momento vai dar errado. Quando dá errado, assim, quando acontece o fato de que esse personagem é tirado do filme, a personagem da Fernanda Torres, ela toma o filme, né, pra ela, assim. Daí pra frente vira quase um monólogo, né, o filme, assim, ela arregaça. Uhum. Ela atua em silêncio, ela atua andando pela casa e passando a mão na parede, ela atua abrindo as portas, ela tá ali arregaçando no filme todo. E aí ele consegue passar pra você aquele negócio da falta, né, tipo, foi tirada uma pessoa daqui, tá ligado? E aí essa pessoa foi tirada e aconteceu uma tragédia com ela. Não é sobre essa pessoa. Destruiu tudo. E aí depois lá no final, quando fala os números, tipo, não foi uma pessoa que
foi retirada. Ali no caso era uma família de 7 pessoas, né? 5 filhos, o marido, a mulher, e aí tinha a empregada que era praticamente da família, né? 8 pessoas. Se é que dá pra usar esse trocadilho, né? Tipo, você faz parte da família, você mora mais aqui, você nem volta pra casa. Tem esse núcleo, e aí esse núcleo ainda é expandido, porque era o local onde recebia os amigos, é o local onde as pessoas iam, onde tinha dança, onde tinha festa, onde tinha foto na praia, e aí tirou uma pessoa dali. O negócio foi tão traumático, uma coisa tão trágica, que destruiu tudo aquilo, cara. Desestabilizou todo mundo, tá ligado? Os amigos foram destabilizados, a família, ela, e ela olha pro mundo e o mundo não tá sentindo a mesma falta que ela, tá ligado? E a casa já não é a mesma. E a forma que ela anda na casa e até ela sair da casa, assim, cara, é absurdo, assim, e aí, quando o filme acaba, é difícil ir embora, tá ligado? Você fala, cara, é difícil desapegar isso, você tá subindo crédito, tá mostrando foto, eu quero saber, tá ligado, dessa família aí. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Pô, isso que você fala, cara, ele é muito bem representado no diálogo que tem com o filho e a filha, já adultos. E aí ela pergunta pro rapaz, quando você se tocou que ele morreu? Essa parada é muito pesada. E você viu que ela leva uma vida pra ter um momento de alegria de novo? Que lá no final, né, depois ela conseguiu ali e tal, reconhecer que realmente ele foi assassinado pelos milicos na ditadura e tal. Mas lá no final, tem mais ou menos a cena inicial, né? Que tá todo mundo na casa, os filhos, aí tem a família junto ali de novo. Cara, ela já tá com Alzheimer, sei lá quantos anos, assim, e tipo, é o momento que a família consegue se unir e ter um momento ali de alegria junto, tá ligado? Inclusive, essa cena, da Fernanda Montenegro agora, né, a Fernandona, não tem uma fala no filme, mas é uma das coisas mais espetaculares que tem no cinema, cara, a parte dela ali. O olhar vazio em determinado ponto, depois um olhar de alívio, né, quando ela vê. Sim, só a expressão, cara, a pessoa consegue atuar só com expressão facial. Só isso. E eu não sei como tá no livro, né? O Rocha talvez possa falar melhor. Mas essa questão da questão da busca pela memória, né? Porque o filme, não sei se tem alguém aqui que não tenha visto, né? O filme que esteja ouvindo. Mas ele é muito focado na questão das imagens, né? De fotos e tal, né? Tem esse negócio de tentar relembrar. E tem essa questão da memória, né? É um filme sobre memória. Eu acho que 2024, a galera falando um absurdo sobre ditadura é o filme ideal nesse ponto, né? De falar assim, peraí, a gente precisa lembrar o que aconteceu ali. E aí o filme todo vai ser costurado em volta da memória. E aí no final do filme, o final da vida também da personagem, é a questão do Alzheimer ali, né, de como brinca com essa ideia de, tipo, de lembrar, né, e de não lembrar e tal. E tem aquela foto, quando que foi tirada essa foto? Acho que foi no aniversário de fulana. No final ela fala, não, peraí, não foi, né? Foi na despedida, né, da menina. E ela lembra, tipo assim, a importância do lembrar, né? Não sei se o livro traz essa ideia, né, tipo, também da questão da lembrança. Ele pega mais pro final, quando ele começa a tratar, daí até é uma coisa meio irônica, né? A mãe deles, ela acabar falecendo com Alzheimer, né? É interessante, ele pega isso mais pro final do livro e ele conta um pouco disso, de tipo, como é que foi quando, né, ela começou. Ele faz um recorte da personalidade dela em comparação com o que o Alzheimer, que a pessoa sofre com Alzheimer e tal. Ele trata daí essa coisa da lembrança, né? Que tipo, ela, uma mulher que, tipo, teve uma vida inteira correndo atrás disso pra que a coisa não simplesmente... Tá, ninguém me falou o que aconteceu com meu marido e tá, ok, enfim, ele morreu, vamos tocar a vida. Só que ao mesmo tempo que ela tocou a vida, ela não queria que exatamente isso, que a coisa que o país esquecesse e que a própria família dela fosse apagada por causa disso. Enfim, é sorte da família dela. E ela ter que lidar, e o resto da família lidar com essa coisa do esquecimento dela, e daí ela ter alguns lampejos da questão do marido dela, quão importante, né, foi isso. Até porque é engraçado, na vida real, o filho dela fala que ela não era uma mãe carinhosa. A gente vê na família ali no filme, poxa, todo mundo legal, uma família unida, não que não fosse, mas essa coisa da personalidade dela, Fernanda Torres, ela criou uma outra personalidade que ficou incrível também, só que o Marcelo Rubens Paiva, ele bate muito nisso, que ela não era uma mulher afetuosa, ela não era de dar abraço, de, sabe, de fazer carinho. Mas
você não acha que isso ficou no filme também? Porque, pelo menos naquela parte da alegria do começo, quem é a pessoa que dá o carinho, dá o abraço, a pessoa afetuosa? É que o Selton Mello, né, não tem como não se afeiçoar pelo Selton Mello em qualquer roupagem Tem aquela cena do dele, cachorro, que o moleque vai e leva pro pai, né, o cachorro, e não pra ela. Realmente. Talvez é porque, enfim, a gente fica envolvido emocionalmente com ela e a gente compra a dor dela. Daí o filho, Marcelo Rubens Paiva, no livro, ele fala muito disso, de que o quanto no Alzheimer que ela deu uns lampejos de quem ela era mesmo, assim, tipo, de reconhecer o próprio Marcelo Rubens Paiva no filho dele, tipo, olhar pro filho dele e ela achar que era ele pequeno, e ela lembrar ver na televisão, né, uma matéria sobre o marido dela e ela lembrar, ela ter aquele brilho diferente no olho e tal. O livro, ele pega bastante isso também, essa questão da memória, eu acho que permeia toda a história do livro, assim. E eu acho que ficou legal isso no filme também. O livro também se chama Eu Ainda Estou Aqui? Sim, Ainda Estou Aqui, sem o eu. O filme é da Fernanda ali, do personagem da Fernanda e tal, mas o Eu Ainda Estou Aqui, vocês acham que é sobre ela mesmo ou sobre a presença do pai que continua ali na família? O título é escolhido assim, com que intenção? E não só sobre ele também, mas sobre todas as pessoas que morreram, né? Que sumiram. Que traz a coisa até do que o Nito falou, da memória, né? E da não resolução também, acho, porque você vê que ela ficou até o fim da vida buscando uma resolução, né? O filme mostra, né, quando ela conseguiu finalmente emitir a certidão de óbito, 40 anos depois, cara. Se você for ver, depois que o Selton Mello some, é o único momento de alegria que tem depois do sumiço dele no filme. É a certidão de óbito. Você imagina, cara? É uma coisa que é você ter uma família que não tem um fechamento, né, para um assunto, não tem descanso. Eu vi uma crítica aqui e o cara reclamando que o filme ele tem um desfecho aberto, né? E, segundo ele, parte do público se sentiu frustrado porque algumas questões importantes acabaram sendo deixadas de lado, né? Caraca, mas a vida não é assim, é história, caramba, baseado em fatos reais. Cara, sabe por quê? Porque a gente deixou essa historinha aberta. Os militares ainda estão aí, tá ligado? Não só ainda estão aí, como a gente poderia estar vivendo em outro regime ditatorial. Se tivesse dado certo os planos aí, a gente estaria vivendo em outro regime, nesse momento que estamos falando, e quem seria o líder seria um cara que cuspiu na estátua de Rubens Paiva e o chamou de safado, vagabundo. Então, é essa parada. E a indignação não é com o filme, né? A indignação é que, tipo assim, beleza, eles ainda estão por aí. E a gente tá, tipo, achando que é de boa, tá ligado? Tem gente gritando anistia, tá ligado? Aquele final ali, eu até falei pro Nito e pro Adriano quando a gente saiu da sessão que, cara, eu saí do filme de estômago embrulhado, assim, sabe? Eu não me emocionei de chorar porque eu tava enojado, sabe? De pensar que, cara, a gente não puniu quem devia ser punido, a gente não resolveu esse ponto da nossa história e a gente não vai resolver, isso não vai ficar resolvido. Isso já era, e pelo contrário, os parentes, os descendentes dessas pessoas estão aí recebendo altíssimas pensões, sabe, regalias e compõem a nata da sociedade. Quem deveria ser punido não foi punido e não vai ser punido, sabe? Eu entendo, pensando agora também, eu entendo, sabe, essa coisa, é esse gosto amargo que fica na boca, sabe, no final do filme. Se fosse o Tarantino fazendo esse filme, ele ia pegar ali no final e ia massacrar essa galera, tá ligado? Ia sair matando o general, ia ser uma loucura, mas não é, né? A vida não é assim. Na Argentina, cara, mesmo, não precisa ir muito longe, não precisa ir no Tarantino. Na Argentina só prenderam todo mundo. Era só isso que tinha que ter feito. Não teve anistia. Tu lembrou da Argentina, eu lembrei daquele filme 1985, né, do Darín, 85, 84. Quando eu assisti aquele filme, eu falava assim, poxa, por que não? É tão simples, Por que não temos um filme desse aqui, gente? Um desfecho como esse. Exato, você se sentiria vingado, né? Porque assim, eu acho que quando a gente tá assistindo uma história, seja ela de ficção ou não, a gente quer se sentir vingado, como o Nito falou, né? Se sentir que a história, a jornada teve um fim e ela foi gratificante. No caso da família toda ali do filme, representada no filme, ela não foi vingada, entendeu? Houve um alívio ali da certidão de óbito e tal, aquela alegria de tipo, realmente houve esse reconhecimento, pá. Mas assim, até o filme fala
né, termina com uma das frases lá falando assim, ó, ninguém foi preso até agora. Só pra você ter uma ideia, a gente tava conversando antes da gravação aqui, o Léo fez uma pergunta sobre a questão das escolas. A gente vive em 2024 com a galera acreditando que colocar polícia dentro da escola é uma solução pra educação. Esse país nunca passou por uma ditadura militar, a impressão que dá, tá ligado? Tipo, nunca teve militar no poder, impondo suas vontades, massacrando pessoas, tá ligado? Matando pessoas, nunca teve. Esses dias saiu um vídeo aí de uma escola no Piauí, onde uma escola militar lá, e a polícia militar tava cantando musiquinhas com os alunos, que era tipo, se eu não te prender, vou te matar, tá ligado? Era coisa desse tipo. Você acha mesmo que essa história teve um final ali? Essa história teve um final agora? Não teve, cara. A gente ainda tá sofrendo esses resquícios de ditadura. Como vocês falaram, assim, não tem uma visão, assim, no horizonte de falar assim, vai acabar em determinado momento. Pô, tem mais de 30 anos que o regime acabou, cara. Quase 40, pelo amor de Deus. E não tem resquício disso acabar mesmo. Você deu esse exemplo, Nito, e tem uma cena que me marcou bastante. Até na hora que aconteceu a cena, eu virei pra mim e falei, cara, que time esse filme tá tendo. Que é uma cena quando a Fernanda volta no exército, lá no quartel, à procura do seu marido. E ela tá andando com um advogado e passa uma galera sendo treinada, uns cadetes ali, cantando umas músicas mega agressivas. Sim. A cena é só a cantoria. Ela olha e tal, aí pá, próxima cena. Pô, mas aquela cena ela tá dizendo que enquanto não mudar a formação desses caras, pra mim ficou isso, enquanto não mudar a formação desses caras, vai continuar repetindo, vai continuar a galera usando a força, a repressão, a matança pra justificar o que eles acham certo ou errado, entende? Definitivamente, assim, pra que serve o exército brasileiro? Que justifique, assim, a questão do investimento, tá ligado? Tipo, não, lógico, nós temos fronteiras, e as fronteiras precisam ser resguardadas. Então, o exército, ele serve pra resguardar a fronteira, porém, dentro do próprio regimento dos caras, eles estão isentos da fiscalização. Então, tanto tráfico de droga, tráfico humano, tráfico de armas, não é da alçada deles. Eles veem como um desvio de função. Já tem uma parada que eles são resguardados por lei a não fazer isso daí. Então, assim, é só se o boliviano passar um pouquinho a cerca, entendeu? O venezuelano, o uruguaio passar ali um pouquinho, é só pra isso. Porque tem a Polícia Federal, né? Exato. Isso é coisa da Polícia Federal. É que eu acho que assim, ó, o lance de exército, sabe? Tu ter um poder militar no país, eu acho que meio que serve como a mesma coisa do que um arsenal nuclear, por exemplo. É você falar pro resto do mundo assim, ó, eu tenho. Se eu quiser, né, se você me forçar, eu posso usar. Mas eu não quero usar. Mas mesmo no Brasil, que, sei lá, abre as conferências da ONU por ser conhecido por diplomacia e por ser conhecido como aquele seu parceiro que sempre resolve as coisas na conversa. Imagina, tá? Que tipo, amanhã a gente fala, o Brasil não vai mais ser nem exército, nem aeronáutica, nem marinha. É dizer pro mundo assim, a gente está desprotegido. Por mais que a nossa força militar seja uma merda, a gente... A questão é, nós investimos muito dinheiro. Investimos mal. E aí, cara, a última vez que inventaram de fazer um desfile pra representar o poderio desses militares, virou piada, tá ligado? Já dá vontade de rir. É um negócio assim, tipo, absurdo. A fumaça. A própria anedota que a gente contou mais cedo aí da operação frustrada louca de matar as autoridades aí, que você via só os caras que estavam envolvidos eram forças especiais, caras que recebem investimento altíssimo do nosso dinheiro, dos impostos, para ser treinados. Os caras vão ser treinados nos Estados Unidos, vai ser treinado em Israel, e aí os caras são amador a ponto de ser burro nesse nível, cara. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Eu entendo o argumento do Felipe, assim como o do Nito, mas vamos dizer que, mesmo que o Brasil houvesse a necessidade de ter forças armadas, para mim não tem cabimento existir um exército no interior de Minas Gerais. Um exército ali no interior da Bahia, de Goiás. Beleza, você ter exército ali nas fronteiras e tal, pra fingir que tem alguém ali protegendo, é uma coisa, mas agora, pra que tanto exército espalhado no Brasil? A existência do exército, ter o exército, não é o problema. O problema é o exército achar que é poder moderador. Esse é um dos problemas. O segundo é o exército ter a formação que tem, que também já foi citado, que eles têm a formação que eles têm desde sempre, e eles são ensinados nas academias de que 64 foi um movimento popular, não foi um golpe. Eles são ensinados a ser reacionários, a serem conservadores, a acharem que qualquer vertente de esquerda é o inimigo. Aí eles são ensinados que existem inimigos internos,
políticos, eles são ensinados todos esses lixos aí. Pior de tudo, eles são uma bolha que forma pessoas que só têm contato consigo mesmo, com pessoas ali do entorno, nunca vão entender da realidade de ninguém e que basicamente não serve pra muita coisa, não tem função real mesmo, como a gente tava falando. Então, realmente, poderia ter muito menos investimento. Porém, é o que a gente tá falando desde meia hora atrás, desde que a democracia foi restaurada, ainda deixou essa lacuna, essa portinha aberta, essa fresta para eles ficarem ali de espreita e ficarem o tempo inteiro se achando tutores, entendeu? O ideal era que tivesse sido que nem na Argentina, ter prendido todo mundo, ter dissolvido o alto comando e aí sim poderia ter democracia com pessoas postas pelas pessoas lá que formaram os primeiros governos ali. Mas cara, a República Brasileira, ela foi feita na base de um golpe militar. Também. Então, sabe? A gente querendo ou não, essa galera, ela acredita que o Brasil tem uma dívida histórica com o exército, sabe? Com o poder militar, porque foi ele que instituiu a república no Brasil. Só que, sabe, não é assim. Adriano falou um negócio interessante aí, que é a questão do inimigo, ele é interno, cara. O exército brasileiro não é um inimigo externo. O inimigo, ele é interno. É o subversivo, é alguém que não pensa da forma que deveria, de acordo com eles, né? Do cara que não, sei lá, que não é o patriota verdadeiro, que não é o cara que ama o exército brasileiro, né? O cara que lambe bota de bilico. Então, se você não pensa dessa forma, porque eu acredito que dentro do exército brasileiro tem um monte de gente que não pensa assim, tá ligado? Como a questão do personagem lá do filme, que fala, eu não concordo com isso, tá ligado? Beleza, mas a própria instituição, ela é uma instituição estabelecida dessa forma. Da questão do poder moderador, que não é, mas eles se veem assim, tá ligado? Eles se veem como, se tem algum problema da instância política no Brasil, nós precisamos chamar o exército para que o exército consiga colocar o país no eixo de novo. Na questão da ordem, né? Na ordem e progresso, nessa ideia positivista. Sim. Exato, você vê até pelos ministros do Bolsonaro, que quando foi colocado um presidente com background militar, ele colocou mais da metade, bem mais da metade de todo mundo que ele indicou era militar. Por quê? Porque eles têm essa crença de que só eles são competentes. Mas a população brasileira absorveu um pouco disso. Existe esse negócio no brasileiro da questão de que o militar, por mais que a gente passou recentemente por uma ditadura militar, mas existe esse negócio no brasileiro de que o militar é alguém de confiança. De que as instituições... todo esse ar, né? E mesmo na ditadura tendo sido uma catástrofe econômica. Que essa instituição tá aí pra realmente levar a gente pra ordem e pro progresso, tá ligado? E os caras não podem ser progressistas, então não pode levar pro progresso. Só pra ordem. Só pra ordem. Como que isso tá enraizado, sei lá, faz 30 anos, tá ligado? Que a gente saiu de um regime militar. É relativamente recente pra gente ter esquecido, tá ligado? Ou, sei lá, né? Não foi uma obra do esquecimento, mas foi uma obra de um trabalho, né? De uma propaganda e da forma que isso acabou, né? Nós não somos uma ditadura militar, mas esses militares, eles vão entrar agora em partidos e aí eles vão continuar governando aí a torta direita. A verdade é que os caras são melhores de propaganda do que as outras vertentes do espectro político. Mas também quem patrocina nessa propaganda? Justamente. Quem patrocinou o golpe de 64? Quem patrocinou o golpe de 2016? Justamente. 2022 só não teve golpe porque não teve quem patrocinasse, né? Mas os caras patrocinaram bastante no Facebook, no Google, né? Os caras botaram bastante dinheiro. Faltou o patrocínio chefe, né? Mano, você acha que se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos na época em 22, esse golpe teria rolado? Então, a questão é, será que ele estaria interessado em apoiar? Eu tenho sempre essa dúvida, assim. Mesmo que ele não tivesse apoiado, é só de eles não falarem assim, não faz essa merda, que foi o que aconteceu. E se o golpe tivesse rolado, com certeza, a gente nem saberia desse filme, possivelmente, cara. A gente não, saberia jamais. Talvez por causa da internet. Porque o maior exemplo disso é o que aconteceu com Marighella, o filme Marighella. Quando ele é lançado e tem toda aquela treta, os caras boicotam, não deixa ir pro cinema e tal, tem toda aquele... Não sei se vocês recordam quando saiu o Marighella. Sim. Então eu ainda estou aqui, cara, não tinha chance nenhuma. Foi adiado várias vezes, né? Acho que se chegou a passar no cinema foi assim, um alcance bem pequeno, assim, poucas salas e já foi pra streaming. Então a gente não teria Ainda Estou Aqui, ainda mais, Ainda Estou Aqui, ele faz uma crítica muito forte sobre tudo aquilo que essa galera acredita, né? E sobre o exército, uma das críticas que eu mais tenho em relação ao exército, ela parte do mesmo lugar que a
crítica que eu faço à instrumentalização da religião. Tanto a religião quanto o exército tem o costume de pegar atos da nossa natureza humana, que a gente está exposto a ela, né, factível a fazer besteira, e justificar elas dizendo, calma, não é bem assim, é por causa disso, é por causa daquilo, entendeu? O meu problema com o exército é o meu problema que eu tenho em relação a quem usa esse discurso dentro da religião, que é o fato de o cara, não, foi em nome de Deus, não, ele não era tão bom, temos que proteger a instituição, então não vamos denunciar esse pastor, então não vamos denunciar esse padre, temos que proteger a instituição, então vamos proteger aqui o general. Pra mim parte do mesmo princípio, cara, e tem que ter uma auditoria, né? Tem que ter uma parada que exponha e diminua a chance desses erros vierem a acontecer, cara. No que tange a religião, se eu critico aquele discurso daquele pastor que tá muito aloprado lá no púlpito, eu tô indo contra Deus. Se eu critico o general que falou besteira no Twitter, eu tô indo contra a minha pátria. Eu não sou um patriota. E você falou algo interessante, porque geralmente eles estão atrelados, né? Pode crer. Essa ideia de ordem política com base no exército também tá atrelado a uma ideia religiosa, né? De Deus dos exércitos e tal. Acho que tem uma ligação. A militarização da religião, né? E uma das críticas que eu vi em relação ao filme, né? Que o pessoal fica criticando o fato de a esquerda sempre tentar, com esses filmes, demonizar os militares, né? Pô, cara, mas assim, quem foi o grande vilão desse período, entende? Talvez se a gente tivesse vivido em outro período, talvez se a gente tivesse vivido em um comunismo e o comunismo tivesse matado 30 mil pessoas, a gente estaria nesse podcast falando mal do regime comunista que foi vigente da época. Mas quem ditou as regras do jogo, né, naquele período foram os militares e eles foram os vilões. É difícil entender isso, né, cara? Difícil fazer o pai do Felipe entender isso? É difícil. Porque aí sempre vem a questão da justificativa, né? No caso ali, não, os militares fizeram aquilo por causa que tem todo um contexto político, via a Guerra Fria, né, gente? Então, a gente tava aí, o Brasil poderia deixar de existir, né? E eu acho que esse é um bom argumento, tá vendo? A gente vivia a Guerra Fria. E exatamente por isso foi patrocinado um golpe aqui, pra gente não ver as vantagens de que viviam países que estavam em um outro regime. Não, esse é bom argumento, não entendi. Pra quem? O cara falou, não, porque a ditadura, a gente vivia na Guerra Fria, exatamente. A gente vivia numa Guerra Fria, por isso que os Estados Unidos patrocinou um golpe aqui, pra gente não ver as vantagens de um outro regime. E aí a gente ficar dentro do regime capitalista. Isso aconteceu no Brasil, no Chile, em praticamente toda a América Latina, por causa de realmente uma Guerra Fria. Entendi. Só que não havia patrocínio, né? Nós vivíamos num período de um levante comunista, e nós nos tornaremos um país comunista. Tipo, esse é o fantasma, né? Esse é o medo. Aí, não, o outro lado, não. Os Estados Unidos não interagiu em nada, assim. Os próprios brasileiros que viram o perigo do comunismo e falou, não, vamos às ruas e colocar os militares no poder. E outra crítica que eu vi aqui, pra gente terminar, críticas de que o filme, né, aquela família representada ali, não representa os meus valores do bom costume, da moral, da família. Eu fiquei Teve essa crítica? Assim, oi? Aham. Por causa de quê? O que eu tô me perguntando é quem o Leonardo anda seguindo na internet, porque ele só trouxe... porque eu vi crítica de quem criticou. Não queira saber, Rocha. Não viu um elogio na internet? Eu ouvi, cara, e vocês estão aqui fazendo elogios. Eu tô trazendo o outro ponto. Você tá se educando pelo Brasil paralelo, que a gente sabe. Eu tenho a assinatura vitalícia. Tem que saber o outro lado, né, tal. Tá bom. Mas assim, eu fiquei impressionado com essa crítica, porque, cara, vamos dizer que eles florearam ali, o Walter Salles floreou e tal, mas, pô, todos os valores que o outro lado diz representar estavam colocados ali, cara. Pô, não era uma mulher tentando manter a família, salvar a família, manter a família unida? Não era isso que não eles faz pregam? sentido essa crítica, cara. Nenhuma. Porque uma família vai pra praia, dança em família e tem uma stand livre em casa, agora eles são comunistas e come criancinha, pelo amor de Deus. Eles dançam enquanto ouvem Gil, Caetano. Caraca, não, eu quero saber onde o Léo arrumou essa crítica, que até agora, tipo... Tô falando, essa galera que ele tá seguindo. Eu não tô entendendo, tipo... Não é sobre mim, cara, para!
Não é sobre mim. Essa família não representa os verdadeiros valores de uma família. Você fala, caraca, o cara teve 5 filhos, preservativo 0, o cara praticamente copulava pra reprodução. Dentro da religião é uma vertente que tá vindo forte, né? De você ter reprodução, né? Aí, ó. Aquele momento inicial ali é a tradicional família brasileira, velho. É o cara, Exato. 5 filhas, é uma família, tipo, super feliz e tal. Estudava em colégio de freiras, crianças. Tem uma educação cristã, recebe os amigos em casa. É que são cinco filhos da mesma mãe. Essa é a crítica. Ah, ele não trocou. Tá espalhado. Não teve uma aí, amante. Faz Não, sentido, né? não. Eles acharam que a professora ia se revelar amante dele, né? É, Aí como não exatamente. era, não tem amante. Não teve uma terceira esposa com a metade da idade. É, família estranha, não tem amante, o cara não Como troca assim ele de não esposa. pegava a empregada? É, não tem nenhum escândalo Tava ali dele. dando bobeira. Que medo desses canais que o Léo segue, velho. Aí, vocês param de falar mal de mim porque eu ainda estou aqui, tá? Entenderam alguma coisa? Oh